Minha gente, o mundo tá precisando de frequência energética elevada, né? De energia do amor, da frequência da compaixão, da empatia, do amor ao próximo, né? De ajuda mútua e principalmente a ajuda a nós mesmos, né? Tem muita gente passando por períodos de ansiedade, medo, insegurança, incertezas, e isso é tudo muito natural. Vamos bater um papo sobre isso? Meu nome é Gisele Machado e você está no canal Acorda Pra Vida, onde a gente fala de espiritualidade e autoconhecimento. Por que eu tô falando isso? Eu fiz uma postagem pro Instagram, essa daqui, e nessa postagem, o que eu abordo? Eu abordo de maneira mais leve esse desencarne em massa que a gente está sofrendo por conta da pandemia, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, né? E não é que a gente precise aceitar, e sim a gente precisa olhar essa situação de medo, de angústia, de ansiedade e sentir essas sensações e entender o porquê que a gente está passando por isso. E entender o que a gente pode fazer de diferente nessa situação, certo? Se tem motivos políticos, se tem motivos espirituais, a gente não tem como ter certeza, né? O que eu estou querendo dizer aqui, o que eu disse lá na postagem, é que tudo o que acontece aqui não passa despercebido por Deus, não passa despercebido pelo universo. Se a gente está passando aqui por dificuldades, se a gente está passando por essa pandemia, é para uma evolução, quer você queira ou não, entende? Só que, nessa postagem que eu fiz, teve um rapaz que fez um comentário, que foi esse aqui. No momento, quando eu li, eu deixei até um pouco nos comentários, porque eu queria entender, eu queria ler, eu queria compreender o que ele estava querendo dizer. E lendo com calma, ele estava meio que, parece que estava debochando. Se vocês sentiram a mesma coisa que eu, coloca aqui nos comentários. Mas eu senti um certo deboche. E eu, por natureza, Gisele, eu tenho aversão a brigas, sabe? Eu fujo de conflitos, de confrontos, de brigas, eu não gosto. Não é que eu não resolva as minhas situações, mas eu espero o momento oportuno para falar, sabe? E esse foi um caso. Eu estava na dúvida se eu apagava ou não apagava, mas as palavras dele estavam muito pesadas, sabe? E eu resolvi tirar, mas resolvi vir aqui falar aqui com vocês sobre isso, né? E ele fala que Deus é misericordioso, que Deus deixa estuprar, que Deus deixa... Não, gente, olha só. Deus não tem culpa das suas escolhas e das escolhas dos seres humanos. Deus não tem culpa. Existe, que eu sempre falo, existe uma coisa que é chamada livre-arbítrio. Você é responsável pelas suas escolhas, por aquilo que você faz, por aquilo que você atrai. Entende? Se pessoas estão passando por isso, elas podem estar passando por isso porque precisam passar, ou então estão sendo vítimas dessas pessoas que escolheram um lado ruim da vida, um lado ruim de fazer as coisas, sabe? Deus não tem a ver com isso. Por que eu tô falando isso? Porque nesse comentário que ele fez, gente, tem um cabelo em mim que tá me fazendo cosquinha. Consegui tirar. Porque no comentário dele, eu achei um certo sarcasmo, uma falta de fé, uma falta de confiança que o mundo tá mudando. E o mundo tá mudando, assim, só que não é do dia pra noite, sabe? Não é de 5 anos pra cá. Coloca na época das cavernas, do que fazíamos antes e o que a gente faz hoje, né? As barbáries, que como se resolviam antigamente as questões e hoje já não tem tanto, sabe? Mas existem pessoas que ainda escolhem ser maldosas, ter pensamentos negativos, fazer maldade com outras pessoas, não pensar, não ter consciência dos seus atos, ou ter consciência, querer escolher essa vida.
e Deus não pode interferir. O que me machucou, não é que me machucou, o que me incomodou foi isso, dessa falta de fé que essa pessoa teve. E eu quis vir aqui falar que cada um tem a sua maneira de pensar, eu respeito. Eu apaguei porque estava ofensivo, estava me incomodando, e eu não sou obrigada a deixar um comentário tão perturbador para mim na minha rede social. O que eu quis dizer ali é que a gente precisa cuidar da gente nesse momento, emanar energia positiva, sabe? Por mais que a gente esteja passando por situações ruins, a gente precisa tentar manter as frequências energéticas elevadas, sabe? Até para essas pessoas que estão passando por momentos ruins. Porque quanto mais energia negativa no ambiente, gente, quanto mais sensação de medo, quanto mais sensação de angústia, quanto mais sensação de incerteza, quanto mais sensação de baixa vibração, mais a gente vai se manter nessa frequência, mais a gente vai se manter assim. E o mundo está precisando de muita energia positiva. E como a gente emana isso? Cuidando da gente. Tentando olhar a vida, tentando olhar as coisas. Gente, hoje tá tenso. Tá aqui minha cachorrinha se mexendo na casinha dela aqui. Não para, fica que ela tem a unha grande. Mas vambora. Parou. Né, Fanny? Então, se a gente não se manter numa energia elevada, o mundo vai continuar mais do mesmo. Queira você acreditar ou não, as energias do ambiente influenciam em um todo, entende? Então, se a gente não se manter, como se manter positivo numa situação dessa? Olhando o lado bom das situações. Sabe? Poxa, eu tô chateado de ter que ficar dentro de casa, mas de repente eu vou dar mais atenção pra minha família. Eu tô chateado que eu não vou poder trabalhar, de repente é uma oportunidade da gente mudar a forma de lidar com as situações, arranjar uma outra coisa para trabalhar. Enfim, não tô julgando a dor de ninguém, porque eu tenho esse canal de espiritualidade, mas o meu verdadeiro trabalho é eventos. E eventos está parado há muito tempo. E com a minha forma de olhar a vida e ensinando para os meus filhos, para o meu marido a pensar dessa forma também, porque a mudança começa de dentro para fora, né? Eu comecei a mudar a energia da minha casa, minha energia da minha casa, das pessoas que moram comigo, para depois eu tentar transbordar na internet, transbordar os vídeos que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu sinto que as pessoas estão com muita dificuldade de transbordar amor, de emanar energias positivas. Então, o que eu aconselho do fundo do meu coração? Pare de ficar só olhando notícias ruins o tempo inteiro. Não está só acontecendo a pandemia no mundo. Tem tanta coisa bacana acontecendo no mundo, gente. É porque essa pandemia, ela está afetando o mundo inteiro. E a gente tende a olhar mais para ela porque ela está afetando a nossa vida. Mas existem muitas coisas positivas acontecendo ao mesmo tempo. Então tente olhar essas coisas. Ainda não consegue? Escuta uma boa música, ore, entre em contato com a sua fé, com a sua espiritualidade. Acredite em você, acredite no seu potencial de mudança, acredite que a frequência energética do amor pode curar o mundo, pode curar a energia. A gente não é responsável pela parte do outro, mas se a gente fizer a nossa parte, vai ser muito bacana, né? Então, essa era a minha intenção no post, entende? E essa sinalização dessa pessoa, dela ter escrito isso, é a prova que a gente está muito sem fé. A gente está deixando de lado a nossa fé. A gente ora, mas a gente não tem fé. Porque na hora do vamos ver, a gente duvida. E quanto mais a gente duvidar, mais questões de dúvidas a gente vai ter na nossa vida, sabe? Na hora que a gente for pedir para Deus, antes de pedir, agradeça tudo que você tem. Sabe? Porque a gente, quando está passando por dificuldade, a gente tem a tendência a esquecer as coisas boas que estão ao nosso redor e acontecendo, principalmente na nossa vida, e a gente só foca naquilo que é ruim.
e quanto isso é prejudicial para você, para sua família e para o mundo. Entende? Então, o que a gente pode fazer nesse momento é orar. Orar para as pessoas que estão nos hospitais, orar para os médicos que estão diretamente com os casos, orar para as pessoas que estão cuidando do nosso estado, das regras, dos decretos, orar para que essas pessoas tenham consciência e ciência que pessoas precisam trabalhar, que pessoas precisam se resguardar, sabe? A gente precisa de mais amor, olhar as pessoas com mais amor, olhar as situações com mais amor, né? E tentar fazer diferente, tá? É um conselho que eu tô te dando. Eu sei que é muito difícil julgar o outro, né? Todo mundo sabe aonde o seu sapato aperta, né? Quando falta. Fanny, tá difícil hoje, hein? Fala, filha. Fala, oi, galera. Hoje eu tô a fim de atrapalhar a mamãe. Fala, oi. Quando falta o alimento, quando falta as coisas dentro de casa, a gente não consegue, às vezes, olhar o lado positivo das coisas, né? Mas pare e pensa, se você tá em casa é porque você não está doente, então você tem possibilidades. Tá bom? Tá ficando muito grande esse vídeo. Espero que você mude a sua frequência. Espero que você emane positividade. Olhe sempre o lado bom. Agradeça tudo que você tem, porque você agradecendo, você traz mais gratidão para sua vida e não mais dificuldades para sua vida. Tá bom? Beijo de luz. Até a próxima. Tchau, tchau.